O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos rezando esta solenidade a São José, tão querido, né, da igreja, tão querido por nosso Senhor. Veja que interessante, a liturgia coloca São José como patrono da igreja, né, patrono universal da igreja, por Pio IX. Pio IX que vai dar essa alegria para toda a igreja. E o Papa João 23, né, São João 23, vai colocar o nome de São José dentro do cânon romano, que é a liturgia primeira da igreja. A igreja, ela vai aprendendo com a comunidade a devoção a São José, reconhecendo valores que são muito importantes para a vida da comunidade. Veja, São José é o último dos patriarcas, e interessante que ele pega a mesma herança do primeiro patriarca, Abraão, né? Se for olhar a dimensão da justiça, da obediência, dessa prontidão, da fidelidade a Deus. Isso é muito importante, né? Então, José, ele vai ser chamado também de novo a Abraão, né? Trazendo essa riqueza, essa força, né, da justiça que provém de Deus. Só Deus é justo. Então, sendo justo diante de Deus, José também vai ser obediente aos olhos do Senhor e, acima de tudo, cumpridor, fiel aos desígnios do Pai. A gente pode dizer que José vai ser uma dobradiça do Antigo para o Novo Testamento. É aquele que vai trazer no próprio nome, uma vez que o nome de José é um verbo, né? Yasaf, que quer dizer o quê? Aquele que dá complemento, que completa a ação, que dá sentido, né? Dá realidade àquela ação. Então José, ele vai fazendo essa parte, sendo aquele que é acolhido, dando sentido a todo o mistério. José, como Maria, é aquele que recebe a visita do anjo. Então, se a gente olhar bem para José, a gente vai dizer que José também recebeu, como Maria recebeu Gabriel na sua existência. Gabriel fala a mesma coisa que falou para Maria, fala para José, né? Para Maria ele fala: Maria, não tenhas medo, né? Porque o que vai nascer de ti é santo. Para José, olhando para a realidade, ele fala: José, filho de Davi. Ele faz um resgate, né? O próprio anjo faz um resgate de toda a história tão importante na vida de José, porque Davi era um rei temente a Deus, obediente ao Senhor. Se a gente for olhar, José vem dessa dinastia, José é da herança davídica, Maria vem da herança de Araão, e para se cumprir a profecia, mais uma vez, a presença de José. Por isso que o anjo fala para ele: não tenhas medo, José, de receber Maria por sua esposa.
ali a gente vai observar uma ação muito importante. José, nesta realidade, uma vez porque tinha renegado Maria em silêncio, ele tinha silenciado o coração, no sonho Deus fala com José através do anjo. Então, praticamente para dizer que a primeira realidade que São José vai receber é o peso, né? Parece uma coisa meio estranha falar assim, mas da importância daquilo que ele recebe, o peso da vontade de Deus, né? O peso do desejo de Deus, do sonho de Deus. E José prontamente acolhe pelo seu fiat. Como Maria disse sim ao projeto de Deus, José não fala o sim, mas a sua atitude é esse sim a nosso Senhor. Então José, assumindo Nossa Senhora, ele livra Nossa Senhora da morte. Ele livra Nossa Senhora e Jesus da morte. Não? Olha que ação importante essa de São José. E abre mão da sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Se a gente pode carinhosamente dizer, São José, ele não é o esposo da Virgem Maria, é o esposo da Virgem Maria, porque casou com ela, mas não desposa a bem-amada. Então é o esposo que não se torna esposo, vive a sua castidade. É pai e não pai de Jesus. Pai porque, sendo José da dinastia de Davi, da herança davídica, é aquele que vai pelo anjo, dado pelo anjo a missão de dar nome. Dar nome, como a gente, né, rezou no trido, dar nome significa o quê? Dar dignidade e também ser e dar pertença. Então você pertence a mim. Olha que ação interessante. Então logo, tanto Maria como José receberam Jesus. E esse receber Jesus não é uma... Maria recebe Jesus, gera Jesus na carne. José acolhe e recebe, gera Jesus nesta ação do Espírito. Como o Espírito repousa sobre Maria e dá a ela a graça de ser mãe do Salvador, o Espírito repousa sobre o sono de José e faz com que ele assuma toda essa paternidade que vem de Deus. Então José, ele é o homem que vai ajudar, né? Ele vai ensinar Jesus a viver. José assume o peso dos sonhos de Deus, né? Da vontade de Deus, exatamente para mostrar a Jesus que Jesus também vai ter que assumir, vai ter que assumir o peso da humanidade para a salvação. José salva sua casa, a casa do seu Israel, Jesus salva a humanidade. Então José é aquele homem do exemplo, aquele homem da fidelidade. Depois a gente pode carinhosamente observar nesta ação de São José para a humanidade. José, sendo obediente, é um homem dado ao Senhor. Por isso que ele acompanha a infância e a juventude de Cristo. Ele guarda esse Israel com toda a sua existência. E a gente pode até dizer, você pode dizer em casa, eu aqui, né? O anjo fala, José, não tenhas medo, né? José, filho de Davi, não tenhas medo. Eu posso dizer, a gente pode carinhosamente fazer esse exercício, né? Exercício para a fé. Antônio, Padre Antônio, não tenha medo de sonhar os sonhos de Deus na sua vida. Não tenha medo de receber os sonhos de Deus, sonhar os sonhos de Deus. Às vezes a gente tem medo de sonhar os sonhos de Deus, pensando que Deus vai destruir os nossos sonhos. José tinha sonho, Deus não destruiu o sonho de José, mas deu a José uma grande missão de sonhar muito mais alto, sonhar os sonhos de Deus e ser para a humanidade embaixador do Salvador. Olha que missão importante São José recebeu. E, acima de tudo, São José é conhecido pela ação popular como padroeiro da Boa Morte. São José é aquele que nos acompanha. São José é aquele que nos ensina a sonhar os sonhares do Senhor. Então, essa é a realidade de São José. E hoje, rezando o seu patrocínio, hoje rezando esta realidade, a gente pede a São José que soube valer pela realidade, salvar Jesus da morte 2 vezes. É aquele que soube trazer para a casa de Israel alegria, mesmo talvez tendo um coração dilacerado pela realidade humana, mas deixou Deus falar mais alto, deixou Deus ser Deus na sua vida. José também nos convida a vencer todas as dificuldades, todas as realidades difíceis da nossa existência.
São José é aquele que confiou e nos ensina também a confiar. Que a gente possa hoje dizer verdadeiramente: São José, nos ensine os valores da nossa fé. Tu és esposo de Nossa Senhora, tu és Senhor e patrono, o esposo também da igreja, Senhor, que nos ensinou a viver esse amor a Deus, essa fidelidade ao Senhor. Senhor que soube guardar toda a sua existência para uma plena doação a Cristo. Nos ensine também a guardar a nossa vida, a nossa existência para Cristo no próximo, no irmão, ser esse grande exemplo de caridade, esse grande exemplo de comunhão. São José foi um homem da palavra de Deus. Sendo um homem da palavra de Deus, pôde guardar a palavra feito carne e educá-lo na fé. Esta é a ação de São José. São José, quando a gente reza São José, me vem muito em mente algumas figuras de São José, como aquela, uma grande figura, um grande quadro que tem, onde José está segurando o menino e Maria descansando após o parto. É o Senhor que acolhe, o Senhor que recebe nos braços, o Senhor que conduz para a vida, que intercede e guarda o seu Israel que descansa. José é aquele também que, olhando para aquela dimensão, nós estamos num tempo quaresmal, daqui a pouco nós vamos viver o tempo pascal, e ali para frente as grandiosidades da família, da Sagrada Família. José é aquele que leva a Nossa Senhora do Desterro a um lugar seguro, é aquele que caminha, talvez sentiu muitas dores no seu pé, mas deixou que Nossa Senhora cuidasse tranquilamente do filho de Jesus. José é aquele que também orienta o filho para a vida, que ensina a dignidade do trabalho ao seu filho Jesus, e faz com que Jesus possa sentir na sua forma humana, Deus na existência, na dimensão humana, sentir o valor e a dignidade do pão de cada dia pelo suor do seu trabalho. Olha quanta coisa São José soube ensinar, mas em cima de todas elas, José nos ensinou a obedecer e a fazer a vontade do Senhor. Que São José rogue por nós, rogue pela nossa saúde, hoje pedindo a São José a sua gloriosa intercessão como Pai, um Pai intercessor, um Pai que soube ouvir nosso Senhor. Nos ensine e reze por nós, nos livre das pestes, nos livre das pandemias, nos livre de todas as enfermidades. Ó glorioso São José, interceda ao Pai, tu que guardastes a família de Nazaré, fostes embaixador do Redentor, seja o nosso advogado diante do Pai das misericórdias, porque trouxestes consigo não só o nome, mas o reflexo do Pai das misericórdias. A gente pode dizer carinhosamente que Jesus enxergou em José o reflexo do amor do Pai, que a gente possa, olhando a São José, sentir esta realidade, e ele que tão próximo de Deus, é tão próximo de nós, possa interceder. São José, valei-nos diante desta grande tribulação, desta grande maledicência que ocupa e que assola a humanidade. São José, vinde em nosso socorro e nos trazei a paz que é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, como disse, solenidade, é como se vivêssemos a alegria do domingo, a certeza deste amor. São José nos conduz a Jesus, São José nos conduz a esse amor eucarístico de nosso Senhor. São José nos dá essa alegria de, sendo o patrono da igreja, nos colocar o centro de todo esse mistério, que é Jesus Cristo. Por isso, vamos professar a nossa fé.